Oba! Hoje nós vamos colocar as mãos na terra para fazer um arranjo de boa sorte, bons fluidos, proteção. Nós vamos utilizar suculentas. Vai ser uma opção de arranjo menor, fácil de fazer e que cabe em qualquer cantinho da nossa casa. Claro que com a condição correta de luz para essas plantas. Mas fica tranquilo que durante esse vídeo eu vou te ensinar como montar o arranjo e como cuidar dessas plantinhas. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou florista e jardinista apaixonada pela natureza. Vamos ao arranjo? E o que nós vamos precisar para fazer esse arranjo? Então, um vaso bonito. No meu caso, eu escolhi um cachepô, então ele não é furado embaixo, mas eu vou te ensinar no final do vídeo como é a maneira correta de regar um arranjo como esse. O meu já está escrito boa sorte. Vamos precisar de pedrinhas para fazer as camadas de drenagem, a manta de bidim, o substrato correto para as suculentas. E a dica aqui, se você não sabe preparar o substrato, eu tenho um vídeo que eu explico bem direitinho as características de cada substrato. Tá o link aqui para você acessar e depois dar uma olhadinha lá. Pedrinhas decorativas e elementos decorativos, então aqui eu separei um pacotinho com sal grosso. A espada de São Jorge não podia faltar nesse arranjo, porque ela é conhecida como uma planta da proteção, que afasta mal-olhado, inveja. Inclusive, a ciência já comprovou que ela é capaz de afastar os poluentes do ar, do ambiente. Eu tenho duas espécies de espada de São Jorge. Essa aqui é mais compridinha e essa outra menorzinha e que vai ficar um charme nesse arranjo. Outra planta com uma simbologia bem especial é a jade, conhecida como planta da amizade, planta da fortuna e que atrai bons fluidos. Eu também selecionei outras suculentas para compor com essas plantas e essas já estão até assim, ó, fora da terra, porque são suculentas que eu retirei daquele arranjo que eu reformei e eu mostrei aqui nesse vídeo. Então, se você não viu, aproveita clicar aqui, porque é um vídeo de replante, de reforma de um vaso. Então, eu já separei algumas espécies aqui que eu vou usar no arranjo de hoje. O primeiro passo é a gente colocar uma camada generosa de pedrinhas no fundo do vaso. Já que o meu cachepô não é furado, essas pedrinhas vão ajudar a afastar as raízes da planta da umidade que pode ficar concentrada lá embaixo no fundo dessas pedrinhas. Agora um pedacinho de manta de bidim para separar o substrato das pedrinhas. Coloco um pouco do substrato. E inicio o plantio. Agora a distribuição é bem livre, né? Como o meu arranjo ele vai ter uma frente, eu vou começar com as plantas mais altas atrás, mas aqui você solta a criatividade e distribui as plantas como você achar que elas ficam mais bonitas.
Prontinhos, 2 arranjos ficaram lindos. Em um deles eu usei as 2 espécies de espada de São Jorge e algumas suculentas. E no outro eu usei a jade e as espadas de São Jorge menores com a suculenta. Eu também usei algumas pedras aqui nesse arranjo que eu achei que trouxeram um contraste, que também ficaram interessantes. E aqui o charme para o saquinho com o sal grosso e um detalhe com trevinho de 4 folhas. Então esses arranjos, eles precisam ser cultivados num ambiente que eles recebam algumas horas de sol todos os dias. A espada de São Jorge e a planta jade são plantas muito resistentes, elas se adaptam a várias condições de luminosidade. Mas como nós temos outras suculentas aqui compondo o arranjo, é importante que esses vasos fiquem num local que recebam algumas horas de sol todos os dias. Em relação à rega, como eu falei no começo do vídeo, esses cachepôs não têm os furinhos de drenagem para escorrer o excesso de água. Então aquela primeira camada de pedrinha que nós colocamos aqui no fundo do vaso vão ajudar nessa questão. A água vai escorrer e vai ficar parada lá no fundo, junto nas pedrinhas, não vai ficar em contato com as raízes das plantas. A maneira mais fácil de regar vasos pequenos como esse é usando um recipiente como esse, que tem um biquinho, e eu consigo direcionar a rega lá para a base da planta, ó. Então, como ele é um recipiente pequeno, eu consigo controlar, não vou colocar muita água, né? E eu direciono para a base da planta. E como saber se está na hora de regar? Porque vocês sabem que as suculentas, a gente precisa esperar que o solo seque bem antes de regar de novo. Então, nesse arranjo, as plantas estão bem juntinhas, ele fica um pouco mais difícil para a gente tocar o solo e sentir. Então, eu sugiro utilizar um palitinho e enterrar. Tem que enterrar mesmo para pegar todas as camadas lá do substrato e verificar a umidade. Olha, aqui o palitinho saiu bem sujo, sinal que ele está molhado, então não precisa fazer a rega. Só rega quando colocar o palitinho e ele sair sequinho, sem sinal de umidade. E se de repente você achou que exagerou na água, você pegou o seu vaso, achou que ele está mais pesado do que o normal, você pode ir numa pia e tombar com cuidado o arranjo, coloca a mão assim, ó, para segurar um pouquinho dos elementos e tomba gentilmente até escorrer se tiver muita água no fundo desse vaso. Mas eles são arranjos que são fáceis de cultivar, esse intervalo da rega é longo, então pode ficar tranquilo que eu tenho certeza que você não vai ter grandes dificuldades no cultivo desses arranjos. E o mais legal aqui dessa composição é essa questão da simbologia das plantas para atrair sorte, fortuna, prosperidade, afastar as energias negativas do ambiente. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em curtir. Comenta aqui comigo também se você achou que eles são fáceis de fazer, se você tem alguma dificuldade na montagem, que eu quero interagir com você também. E se você, assim como eu, é apaixonada por plantas, não se esqueça de clicar em se inscrever e fazer parte desse grupo dos amantes das plantas, da natureza. A sua participação, a sua inscrição aqui no meu canal é muito importante para mim. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!